Narrativas das 5 religiões mais cultuadas no Brasil. Religiões cristãs. O catolicismo. Catolicismo. Nome da religião: catolicismo. Local de origem: em origem no Império Romano, mas se desenvolveu principalmente na Europa Ocidental, especialmente na região do Mediterrâneo. Provável data de origem: o cristianismo primitivo que eventualmente se tornou o catolicismo começou a se desenvolver no século I depois de Cristo, após a vida de Jesus Cristo. O estabelecimento formal da Igreja Católica como uma instituição organizada ocorreu nos primeiros séculos após a morte de Cristo. Fundador: Jesus Cristo é considerado o fundador do cristianismo, e os apóstolos desempenharam um papel fundamental em sua disseminação e estabelecimento. Crença: a mito de criação. O catolicismo compartilha o mito de criação judaico-cristão, com a crença em um Deus único criador do universo e da humanidade. A narrativa central é encontrada na Bíblia, especialmente no livro do Gênesis. Território sagrado: o Vaticano, localizado em Roma, Itália, é considerado o território sagrado central do catolicismo, especialmente a Basílica de São Pedro e a Praça de São Pedro. Divindades: a divindade principal é Deus, entendido como uma trindade, Pai, Filho, a Jesus Cristo e Espírito Santo. Mitos: além do mito de criação, o catolicismo inclui uma série de mitos relacionados à vida e aos ensinamentos de Jesus Cristo, bem como a história dos santos. Texto sagrado: a narrativas sagradas. A Bíblia, composta pelo Antigo e Novo Testamento, é considerado o texto sagrado central. Os católicos também valorizam tradições e ensinamentos transmitidos pela tradição oral e escrita da Igreja. Símbolos religiosos: em cruz, peixe, cordeiro, pomba, Eucaristia, há pão e vinho, entre outros. Alimentos sagrados: o pão e o vinho consagrados na Eucaristia são considerados alimentos sagrados. Ritualística: inclui a missa ou liturgia, os sacramentos, como o batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio, orações, procissões, entre outros. Indumentária: para os padres e bispos, há vestimentas litúrgicas específicas, incluindo a alva, a estola, a casula, entre outras, usadas durante a celebração da missa e de outros rituais. Protestantismo: a evangélicos. Nome da religião: protestantismo a evangélicos. Local de origem: o protestantismo teve sua origem na Europa, especialmente nos países que compõem a região conhecida como Europa Ocidental. Provável data de origem: o protestantismo surgiu no século XVI, especialmente durante a Reforma Protestante, iniciada por líderes como Martinho Lutero, João Calvino e Eurico Zwinglio. Fundador: enquanto o movimento protestante teve múltiplos líderes e figuras-chave, como Martinho Lutero, João Calvino e outros, não há um único fundador do protestantismo como um todo. Crença: a mito de criação. O protestantismo compartilha o mito de criação judaico-cristão, semelhante ao catolicismo, com a crença em um único Deus criador do universo e da humanidade. A ênfase está na autoridade da Bíblia como a palavra de Deus. Território sagrado: e não há um território sagrado específico no protestantismo. Os locais de culto incluem igrejas locais, onde a comunidade se reúne para adoração. Divindades: como no catolicismo, a divindade principal é Deus, entendido como uma trindade, Pai, Filho, a Jesus Cristo e Espírito Santo. Mitos: o protestantismo não enfatiza mitos específicos da mesma maneira que algumas outras religiões. Em vez disso, focaliza-se na interpretação da Bíblia e na aplicação de seus ensinamentos à vida diária. Texto sagrado: a narrativas sagradas. A Bíblia é o texto sagrado central do protestantismo, composta pelo Antigo e Novo Testamento. A interpretação da Bíblia varia entre as diferentes denominações e tradições protestantes. Símbolos religiosos: a cruz é um símbolo central, mas o protestantismo geralmente tem menos ênfase em símbolos e imagens do que o catolicismo. Alimentos sagrados: não há alimentos sagrados específicos no protestantismo. Ritualística: os rituais podem incluir a celebração da Santa Ceia, a comunhão, batismo, orações, pregação da palavra, entre outros. O grau de formalidade e a natureza dos rituais podem variar amplamente entre as diferentes denominações protestantes. Indumentária: a indumentária para líderes religiosos, como pastores e pregadores, pode variar de acordo com a denominação e a tradição local. Algumas igrejas adotam uma abordagem mais casual em termos de vestimenta, enquanto outras podem ter trajes mais formais para ocasiões especiais.